E eu queria falar justamente hoje sobre experiências que transformam. E fiquei pensando em casa no quanto as experiências que a gente tem ao longo da vida, desde a nossa infância, nos constituem, nos formam. E a gente carrega essas experiências hoje na nossa cabeça, através das lembranças, mas muitas vezes também no nosso corpo. Às vezes elas até se somatizam, né? Às vezes um trauma de infância, ele se manifesta na idade adulta através de um problema. Eu fiquei pensando justamente nisso, na minha infância, pequenininho, no que eu podia resgatar aqui de memórias, de experiências que eu carrego até hoje. A memória mais antiga que eu tenho é de sentado no quarto, e eu não sei porquê, tinha uma luzinha azul em cima da porta. Não era santinho, tá? Meus pais já eram evangélicos, mas tinha uma luzinha azul lá, e eu não sei porquê, e eu sempre dormia olhando para aquela luzinha azul. Então, a memória mais antiga que eu tenho da minha vida é a luzinha azul em cima da porta. Não sei porque era azul, nunca vi luzinha azul, mas era. E eu fiquei pensando nisso. Essa experiência da luzinha azul não mudou em nada a minha vida, mas é através dela que eu pensei em outras experiências, porque ao lado da minha casa havia uma casa muito bonita, muito bem construída, era uma espécie de um sítio, e eles criavam porcos. E a infância, uma lembrança que eu tenho muito antiga é de alguém me empurrando para cima daqueles porcos, né? E eu chorava bastante. Também não desenvolvi trauma por porcos, tá? Não tem nenhum problema a esse respeito, mas essa experiência marcou a minha vida, ficou guardado comigo. E a gente vai lembrando de experiências que marcam a nossa vida, e experiência que marca de fato, que marcou muito para mim, e que me transformou, que me fez ver o mundo de outra maneira, que me trouxe problemas também. É a lembrança que eu tenho da morte de meus pais, né, há 30 anos atrás, há muito tempo, mas eu recebi essa notícia, tive que lidar com esse problema. Através desse problema, vários outros problemas surgiram, problemas judiciais, inclusive. E depois disso, eu trago até hoje da minha carne, por causa dessa lembrança, desse trauma, quando eu tenho que dirigir e pegar uma estrada, eu sinto uma tensão muito grande, né? Então, eu chego no destino, se for uma viagem tipo de umas 3 horas, muito cansado e preciso dormir. Então, vejam só, 30 anos se passaram e uma experiência, uma coisa que eu experimentei lá atrás, eu carrego comigo. Eu tenho certeza que todos vocês, seja na vida secular, no dia a dia, seja nas experiências cotidianas do lar, do trabalho, da família, eu tenho certeza que vocês trazem também com vocês até hoje, no que vocês são, experiências do passado. E eu fiquei pensando nas experiências não como essas, experiência na infância, ou experiência com traumas da nossa vida, mas as experiências que a gente tem com Deus, né? E fiquei pensando em grandes personagens bíblicos. A gente tem o caso de Moisés, por exemplo, que passa por 2 grandes experiências. A primeira grande experiência de Moisés é quando ele vê um filho do seu povo, um irmão seu, sofrendo nas mãos de um egípcio. Então Moisés olha aquela situação, fica indignado, o sangue dele sobe, ele acaba se excedendo e ele mata o egípcio. Essa é a primeira grande experiência de Moisés, que é a experiência de ver um seu semelhante, muito mais do que isso, um conterrâneo, alguém que é hebreu como ele, sofrer nas mãos de um povo opressor. E o texto bíblico diz que Moisés foge, vai para a região de Midian, lá ele se casa, e o sogro dele é Jetro, e certo dia Moisés passa por uma nova experiência. Ele está com o rebanho de Jetro, perto do Monte Horebe, e ele vê ao longe um arbusto que pega fogo, mas não se consome. E Moisés pensa assim, vou me aproximar para ver o que é isso. Então ele se aproxima, e ali Moisés tem uma grande experiência da vida dele, a primeira não muito boa, mas que marcou ele, porque ele viu o seu povo sofrer, sentiu na carne o que é viver a violência. E nessa segunda experiência ele recebe um convite, na verdade, Deus é um convite que é muito mais, na verdade, uma ordem para ele, né? Moisés volta para o Egito, essa indignação que está dentro de você, de ver o seu povo sofrer, precisa se transformar em ação. E aí Moisés ouve essa palavra, fica muito impactado com essa experiência, com a sarça ardente no deserto, e ele vai até o Jetro e diz, sogro, preciso voltar para a minha terra. Então, a partir dessa grande experiência de Moisés, é que começa a libertação do seu povo. Se a gente continuar lendo no Antigo Testamento, a gente vai ver muitas outras experiências com Deus, que transformam as pessoas, e elas, a partir dali, elas conseguem entender um problema e conseguem, a partir disso, se movimentar e provocar modificações. A gente vê José, que antes do poço era um homem, e depois do poço se torna um grande outro homem. Inclusive, algumas ilustrações antigas, medievais, mostram isso. Mostram um José, um poço no meio e um outro José. Porque esses leitores cristãos medievais já perceberam que foi ali no poço
na experiência da solidão, do abandono, de estar sozinho, angustiado, abandonado por todo mundo, é que às vezes se efetuam transformações. E há muitos outros. A gente tem Abacuque com a oração. Abacuque ora a Deus no momento de grande angústia, e a resposta de Deus é uma resposta que ele não queria ouvir, mas ali no final do texto ele mostra que entendeu que às vezes é assim que as coisas têm que acontecer. E nem preciso falar de Jó, e posso falar de Jeremias também, que é um grande homem e que sofre, que é abandonado, que é lançado numa cisterna, que é colocado num tronco, mas que não se cala diante da injustiça. Mas eu queria hoje falar sobre duas grandes transformações, duas grandes experiências, além dessas que eu falei para vocês, que é a experiência de Paulo e a experiência de Pedro. Curiosamente, elas aparecem em dois capítulos, um atrás do outro, no livro de Atos. No capítulo 9, uma grande experiência de Paulo. E no capítulo 10, uma grande experiência de Pedro. E essas experiências modificam profundamente a vida desses dois personagens. Paulo preocupava-se demais com as heresias antes dessa conversão, dessa experiência em Damasco. E esse Paulo, judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, educado e criado ali aos pés de Gamaliel, ele se indignava tanto com o que estava fora, tanto com as heresias, que ele se torna um homem severo. E ele perseguia cristãos por causa disso. Então ele está voltado muito para fora, muito mais para as heresias, para aquilo que estava lá de fora, do que os ensinamentos do judaísmo, que são ensinamentos muito parecidos com o do cristianismo. Então ele se torna um homem severo, muito apegado à lei, e acaba perseguindo os cristãos que eram vistos nesse momento como uma espécie de heresia judaica. Eu queria ler com vocês o livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 3 ao 9, se puderem colocar aqui. E vamos ler. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Aqui é um ponto interessante, porque Paulo aqui é chamado pelo nome dele hebraico, Saul. Nem todas as versões fazem isso, mas essa que eu usei teve cuidado de fazer, e eu explico por quê. Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, aqui já é o nome latino, né? Erguendo-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, nada comeu e nem bebeu. Então aqui nós temos um episódio que conta a experiência de conversão de Paulo. Ele está seguindo para Damasco, para prender cristãos que, como eu disse, eram vistos pelos judeus como uma heresia judaica, e ele está lá muito indignado. Trarei de Damasco prisioneiros cristãos e levarei esses hereges, a um tribunal e tudo mais. Eles serão presos. Então, esse Saul, esse é o nome dele, é o nome do mesmo do rei, Rei Saul é o nome hebraico dele, e depois Saulo, e depois Paulo, não é isso? Então, o nosso amigo Saulo está aqui caminhando para Damasco, e ele tem essa experiência com Cristo, Na imagem, inclusive, aparece Cristo no alto assim, ele está embaixo, ele fica cego, caído ao chão, e ele tem essa grande experiência. Então, vejam que coisa curiosa, A experiência de Paulo aqui é, às vezes, uma experiência que a gente também experimenta na vida cristã. A gente se apega aos dogmas, se apega àquelas coisas que, às vezes, a religião ensina, como Paulo aqui, e se apega tanto a elas que, às vezes, a gente, ao invés de se preocupar com o amor de Cristo, com a preocupação com as pessoas, quando a gente vê, por exemplo, a nossa igreja lá na cidade de Exu, levando o evangelho, amando as pessoas, levando médicos, levando roupas, levando o amor de Cristo, às vezes, diante das circunstâncias que a gente acaba vivendo, a gente se fecha tanto para isso, que a gente vira um caçador de heresias, como Paulo era aqui. E, às vezes, por conta dessa cegueira espiritual que Paulo vivia aqui como fariseu nesse tempo, a gente esquece das coisas mais importantes e a gente começa a perseguir aqueles que estão do lado de fora. O cristianismo, quando começa a se espalhar pela terra, segundo século, terceiro século, quarto século, acontece uma coisa muito parecida. Era um cristianismo no começo, esse cristianismo de Jesus, de pregar o evangelho, de pregar o Cristo ressurreto, o Cristo redentor, de pregar o amor às pessoas, da partilha da oração, da partilha do alimento. Mas o tempo vai passando, irmãos, e
o cristianismo ele começa a se confrontar com várias heresias também. Se vocês olharem os escritos dos cristãos dos primeiros séculos, vocês vão ver muitos textos que começam assim: contra Ápio, contra fulano, contra as heresias, contra isso, contra aquilo. Foi um momento muito importante, porque o cristianismo ali começa a se formar e ele precisa criar uma identidade, e ele começa a combater aquelas doutrinas que entravam em choque com aquilo que Jesus ensinou. Mas, ao mesmo tempo em que eles vão avançando nessa luta contra os outros, eles acabam se fechando como Paulo e começam também a perseguir. A partir do quinto século, sexto, sétimo, oitavo, a gente vai ver um cristianismo muito fechado, muito já cheio de cicatrizes por conta dessas lutas e começando a perseguir. E a gente vai ver aí gnósticos, arianos, grupos de hereges chamados cátaros, valdenses, muçulmanos, até que surjam os protestantes, eles são perseguidos também. Eu fico me lembrando da infância na igreja, eu não sei quantos aqui são desde a década de 80 ou 90 cristãos, e eu me lembro de várias coisas que criaram na nossa cabeça e se falava às vezes mais dessas coisas dentro da igreja do que o próprio evangelho. Eu me lembro, por exemplo, quando surgiu a coisa da nova era. Todo domingo tinha uma palestra sobre nova era. Chamavam um convidado para falar de nova era. Nova era isso, nova era aquilo, nova era aquilo. E se você chegasse na igreja com uma luazinha pintada, cuidado, irmão, isso é nova era. E aí você falava assim, poxa, eu ouvi uma música muito bonita. Cuidado, irmão, essa música é nova era. Tudo era nova era. E parecia, às vezes, que dentro da igreja, ao invés de a gente ouvir o evangelho de Jesus, que, de novo, gosto de enfatizar, é esse evangelho que vai ao Acre, é esse evangelho que vai até a cidade de Exu, era para falar sobre a nova era. E hoje a gente olha para trás e vê que não existe nada disso mais. Ninguém mais fala de nova era. Sumiu essa coisa. Uma outra ênfase que se fazia era do anticristo. Tudo era anticristo. Era o Papa, era o Obama, era o presidente fulano, era um camarada que estava escondido não sei aonde, e todo domingo tinha o tal do anticristo. Quarta-feira, domingo, EBD, e isso passou também. E a gente fica pensando que às vezes a gente inventa ou superdimensiona inimigos que às vezes nem existem. Estamos perseguindo sombras, estamos como Paulo, perseguindo coisas, ao invés de a gente prestar atenção no Evangelho. Na semana passada fizemos aqui um culto retrô. E eu me lembro quando o pastor Alain falou pela primeira vez em fazer um culto retrô, e eu levei para ele uma preocupação. Falei, pastor Alain, as pessoas vão perguntar assim, mas que história é essa de culto retrô? Tem na Bíblia? Porque a gente sabe que tem gente chata assim, né? Tem um crente chato, que ele implica com tudo. Por que essa caixa está aqui? Por que esse microfone está ali? Por que essa bateria está com acrílico em volta? E começa a inventar demônios, às vezes, onde não existe. Não é isso? E fala assim, culto retrô não tem na Bíblia, irmão. Para que tem esse negócio? Mas o culto retrô é uma bênção, né? Semana passada tivemos aqui, e para quem não sabe, quem não viu, um culto retrô é simplesmente um culto que resgata músicas antigas, né? As pessoas que cantam aqui na frente vestem, às vezes, roupas antigas também. E é uma coisa muito bonita, pelo menos para mim, porque eu me lembro daquele tempo e essas músicas antigas acabam fazendo com que eu reviva as minhas experiências com Deus, as minhas experiências aqui na igreja. Então, a gente tem que parar, às vezes, de se preocupar demais com essas sombras, com essas coisas que a gente inventa do lado de fora e que acabam, às vezes, nos impedindo de avançar. Então, a nossa igreja está lá, em Itabocas, na cidade de Exu, evangelizando, graças a Deus, projetos para o ano que vem para ir para o Acre, para evangelizar as populações ribeirinhas, levando médico, levando dentistas, levando flúor para colocar no dentinho das crianças, e às vezes, se bobear, aparece alguém falando assim, cuidado, irmão, cuidado com esse evangelho social. Não tem nada de evangelho social. Levar coisas para as pessoas, comida, tratar dos dentes, tratar da saúde, é coisa que Jesus fazia. Jesus curava, fazia com milagres, até melhor. Mas quando hoje a gente repete essa mensagem de Jesus, levando mensagem, levando carinho, levando amor, levando evangelho, levando comida para encher a barriga dessas pessoas, estamos apenas repetindo o que Jesus nos ensinou. Então, o erro de Paulo aqui, antes da conversão, antes dessa grande experiência para Damasco, é que ele se preocupou muito com as, entre aspas, heresias, com as coisas que ele julgava que eram ameaças. E, curiosamente, ele acaba se convertendo a isso que ele chamava de heresia. O segundo exemplo que eu queria colocar para vocês hoje, a segunda experiência muito marcante, que transforma, é a experiência de Pedro.
que aparece lá em Atos 10, no capítulo seguinte, né, da experiência de Paulo, versículos 9 ao 16. Pode colocar? Diz assim: no dia seguinte, enquanto caminhavam, estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa, por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Olha o mistério aqui, irmão. Paulo com fome. A gente vê geralmente um êxtase, né, em outras circunstâncias. Mas aqui Pedro está com fome, quer comer, e aí ele é tomado ali pelo Espírito e ele tem uma visão. E o que ele vê? Diz o texto: viu o céu aberto e um objeto que descia semelhante a um grande lençol, baixando a terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, e mola e come. Para um judeu seria um absurdo, né? Como assim, Senhor? Como é que eu vou comer essas comidas impuras? O Levítico impede da gente fazer isso. Então Pedro diz assim: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi alguma coisa profana e impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isto por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Interessante, né? É a segunda experiência de Pedro com 3 vezes, né? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E aqui temos uma visão que se repete 3 vezes, talvez para fazer com que Pedro enxergue. Olha, Pedro, de novo pela segunda vez. Olha, Pedro, pela terceira vez. Entende a mensagem, meu filho. Até então, Pedro, ele era um judeu. O cristianismo, na verdade, quando nasce, não havia uma distinção entre cristianismo e judaísmo, né? Tanto que Paulo, quando comparece diante de Félix, quando é levado a um tribunal, ele ali fala: os seguidores do caminho, ou os seguidores do Nazareno. Não era ainda o cristianismo, né? Então, as autoridades, os próprios judeus, viam o cristianismo como uma espécie de uma seita judaica. E a grande questão, o grande problema que se impõe ali para esses cristãos de início é: o que nos distingue dos judeus? Será que a gente tem que manter os preceitos judaicos? Não pode comer tais coisas, tem que fazer a circuncisão, tem que seguir a Torá, que é a lei. Como é que fica esse negócio? E aí, então, a partir dessa visão, Pedro consegue entender que esse evangelho, em primeiro lugar, não é um evangelho exclusivamente para judeus. Isso para a gente pode parecer fácil, está lá nos evangelhos, Jesus dizendo isso, mas Pedro não entendia. Para Pedro, esse evangelho, esse Cristo, esse Jesus que morre e ressuscita, é apenas o cumprimento das escrituras judaicas. E eles eram apenas judeus que acreditavam que o Messias veio. E os outros judeus, os fariseus, por exemplo, eram os judeus que não acreditaram nesse Messias que veio. Mas, com o passar do tempo, eles começam a perceber, e aqui nessa experiência de Pedro isso fica muito claro, que não. Esse Cristo que ressuscitou, ele não é um Cristo exclusivo para judeus, é um Cristo para todos. E aí, a cabecinha de Pedro é dura, né? Interessante que a gente vê que Pedro nos evangelhos é um cara impetuoso. A gente vê, por exemplo, Pedro sendo o primeiro discípulo de Jesus no Mar da Galileia. Jesus caminha às margens do Mar da Galileia, encontra Pedro, Tiago, João, e ele chama esses discípulos, né? Pedro, André, Tiago e João, e Pedro é o primeiro discípulo de Jesus. Pedro era tão impetuoso que quando ele vê Jesus no mar, ele quer se lançar. Jesus, eu vou até aí. E aí ele afunda. Era um homem estável, não é isso? Ele recebe a incumbência mais tarde de edificar a igreja. Ele protesta quando Jesus diz que morrerá em Jerusalém. Ele vai dizer: não, Jesus, está doido? Que história é essa de morrer? Te defendo até a morte. É esse mesmo Pedro, impetuoso, né, que pega uma espada e corta a orelha de Malco, que vai dizer assim: não, ninguém vai prender Jesus, não. Ele diz a Jesus, lá em Mateus 26, 35, que seria capaz de morrer por ele. Jesus, eu morro por ti, mas ninguém te pega, não. No entanto, gente, quando a coisa aperta, quando os soldados chegam, ele corta a orelha, Jesus coloca de volta, cura o Malco. Quando começam a levar Jesus, Pedro mostra de fato quem ele era. Ele se afasta, ele começa a andar pela beiradinha, vendo Jesus ser preso, e ele vai assim, angustiado. O que eu faço? Vou, recuo, digo que conheço Jesus, digo que não conheço. E, de fato, quando apertam Pedro e dizem assim: você tem um sotaque
que parece o sotaque da Galileia de Jesus. Você é um deles. E Pedro, não. Você é. Não. Você é sim, Pedro. Jamais. E aí o galo canta, e aí Pedro desaba, né? Pedro chora amargamente, porque ele vê que toda essa impetuosidade, esse Pedro nervoso que corta a orelha, que se lança ao mar, que diz que morre por Jesus, era uma farsa. Então essa é a grande primeira transformação de Pedro. Ele perceber que aquela identidade dele, que aquilo que ele falava não era verdade, era falso, que esse Pedro impetuoso que morre por Jesus era apenas uma coisa da cabeça dele. Mas Pedro passa por uma segunda experiência, que é essa que eu acabei de ler para vocês. Pedro agora aqui, em Atos, capítulo 10, de 9 a 16, já entende que, de fato, ele está com Jesus até o fim, já está disposto a morrer. O que faltava a Pedro nesse momento é entender mais uma coisa, é entender que esse evangelho é um evangelho para todos. Mas Pedro estava preocupado muito com o de dentro. Inclusive, na carta aos Gálatas, Paulo denuncia isso, que quando Pedro estava com os gentios, ele comia. Mas quando os da parte de Tiago, e quando Barnabé chegavam, ele se afastava. Porque ele estava ainda num segundo movimento. Então, Pedro ainda não estava bem formado aqui agora. Já era um servo de Jesus, já entendia isso, mas ainda estava indeciso. Será que posso comer com gentios ou não posso comer com gentios? O que eu faço? E aí, a partir dessa visão, ele entende que não deve ficar em cima do muro, que esse evangelho sim é para os gentios, que ele pode comer com gentios, que ele deve levar para os gentios também. Então, aqui é uma abertura de visão de Pedro, e Pedro passa por essa grande experiência, e ele, ao invés de se preocupar com aqueles que estavam dentro, mas que estavam errados, para se preocupar com os de fora. Ao inverso do que acontece com Paulo, Paulo se preocupava muito com os de fora, guiava a sua vida pelos hereges, mas depois se volta para os de dentro. Pedro estava seguindo um caminho errado pelos de dentro, pelas opiniões erradas dentro do círculo que ele vivia, que já eram cristãos, mas que estavam querendo impedir a entrada de gentios. E a partir desse momento, ele se abre para os que estavam do lado de fora. E essa postura de Pedro, ela é uma postura muito presente no Antigo Testamento, porque o judaísmo, porque o judeu se enxergava como o escolhido. Ele era o escolhido e ponto final. E o livro de Jonas, o livro bíblico de Jonas, deixa isso muito claro. E esse livro é um livro muito irônico, porque Jonas era esse exclusivista. Jonas é chamado para ir pregar em Nínive, ficava no Nordeste, e ele vai para Noroeste. Ele vai para Tarsis. Ele entra num barquinho, num navio, e ali cheio de marujos, pagãos, e quando a coisa começa a apertar, o Jonas desce, está lá encolhidinho, né, de conchinha, dormindo. E aí o marujo desce e fala, ué, meu irmão, o que você está fazendo aí? A coisa está pegando, o barco está se agitando, daqui a pouco vai afundar. Levanta, homem. Quem é você? E Jonas, cheio de orgulho, sou hebreu, sou adorador do Deus que fez o céu, a terra e o mar. E o interessante é que Jonas foi chamado para pregar em Nínive, sem pregar no barco, as pessoas começam a se impactar pelo que ele fala, simplesmente. Como assim, Jonas? Se o teu Deus é o Deus do mar, Deus do céu, Deus da terra, então invoca esse Deus, filho, porque nós já estamos invocando os nossos. Então vejam que Jonas está uma bronca ali. Jonas, profeta de Deus, chamado para ir a Nínive, eles não sabiam disso, né? Eu que estou falando, está ali tomando uma lição de um gentio, de um pagão. E aí o tempo passa, eles lançam sorte, a sorte recai sobre Jonas, Jonas diz que ele é o culpado por aquela tempestade, ainda assim, temendo o Deus de Jonas, sem Jonas sequer pregar nada, eles hesitam. Caramba, vamos lançar esse homem ao mar, mas o Deus dele é o Deus do céu, da terra e do mar. Mas eles acabam lançando Jonas, a tempestade passa. Quando Jonas se dirige a um segundo grupo de pagãos, ímpios, que não valem nada, segundo a concepção da época, que eram os ninivitas, povo terrível, malvado na cabeça, no imaginário daquela época, e eram terríveis realmente, eram guerreiros. Quando Jonas chega lá e ele não quer pregar, ele só quer a destruição da cidade, todos se convertem quando ele anuncia que a cidade seria destruída em 40 dias. E aí, gente, o mais interessante desse profeta é que ele fica muito indignado com a conversão daqueles ninivitas. E ele confessa, se você ler lá Jonas capítulo 4, versos de 1 a 3, Jonas vai confessar porque fugiu
quando Deus mandou ele pregar para aqueles ninivitas. Ele vai dizer assim: Senhor, eu vou dizer porque eu fugi. Porque aqueles ninivitas, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, e que eu sei muito bem, como bom judeu, como conhecedor do Deuteronômio, que dizem várias passagens do Antigo Testamento que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, sempre disposto a voltar atrás quando há arrependimento. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. E eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que o fogo descesse e rasgasse todo mundo. Isso ele não fala, tá? Mas fica implícito. E aí, Jonas estava tão indignado com a conversão daquele povo, tão indignado com a extensão da misericórdia divina para aquele povo ímpio. Pedro aqui também não entendia, mas depois começa a entender, que ele fala assim: para mim, Senhor, é melhor morrer do que viver. Você consegue imaginar alguém tão indignado com a misericórdia divina estendida aos outros, que ele prefere morrer? E ele vai declarar isso. Um outro profeta que declara a morte, que pede a morte, inclusive, é Elias, quando é perseguido por Jezabel. Ele fala: Senhor, é melhor para mim a morte. A gente tem o caso de Jeremias, que fala também: maldito o dia que eu nasci. A gente vê o caso de Jó: maldito o dia que eu nasci. E aqui são situações dramáticas, realmente, de perseguição, de dor, de infortúnio. Mas no caso de Jonas, não. Ele está pedindo a morte simplesmente porque Deus foi misericordioso com as pessoas que ele julgava piores do que ele. E a grande ironia desse livro é que aquelas pessoas que ele imaginava que eram piores do que ele são as pessoas que invocam o Deus de Jonas, que se arrependem. No caso dos ninivitas, que usam um pano de saco e fazem jejum. Está ali o profeta de Deus, triste, pedindo a morte, porque não queria o perdão divino estendido a essas pessoas. Então, irmãos, a reflexão que fica para nós, a mensagem é curta. Eu falo sempre para o Alan, eu prego, mas é 30 minutos só, tá? Não passo disso, é curtinho. É justamente isso, a gente pensar nesses dois personagens, na experiência de Paulo no capítulo 9, que é uma experiência que mostra para Paulo que ele tinha que estar muito mais preocupado com uma outra coisa, não com os que estão do lado de fora, mas com os que estão do lado de dentro. Não para perseguir, mas para acolher, para cuidar, para levar o evangelho, para levar comida se for necessário, para levar médico, para levar dentista. E a segunda experiência é a experiência de Pedro, que estava muito preocupado com a opinião das pessoas que estavam do lado dele. O que será que vão pensar? O que será que vão dizer se eu fizer isso? Os crentes vão dizer que eu estou errado. Mas aí Pedro tem essa visão, que aparece 3 vezes para ele, e ele se convence que, de fato, esse evangelho precisa ser levado para todos, e não para um grupo exclusivo. Então nós, na nossa caminhada cristã, podemos passar por experiências negativas, não como essas, de fazer como Paulo antes da conversão, de como Pedro antes da conversão. Então, que as nossas experiências sejam como essas experiências positivas, de abertura de mente, para que a gente possa enxergar que o evangelho, ele é sim uma batalha, é sim uma luta contra as coisas erradas que estão por aí, que às vezes querem ensinar aos nossos filhos, mas às vezes a gente bota uma armadura tão grande, uma proteção, a gente pega a espada e a gente se esquece do essencial. Às vezes eu vejo pregações por aí, coisas que rolam no YouTube, e a fisionomia do camarada que prega é de tanta raiva, é de quase cuspir em cima das pessoas, de ira, que eu fico pensando: gente, será que Jesus pregaria assim desse jeito? Sempre irado, sempre amargurado, sempre tem um fantasma de nos perseguindo. Será que não tem uma face mais amena, de amor, de acolhimento? E eu acho que a gente deve ficar preocupado com isso. Às vezes as circunstâncias nos deixam assim. A gente tem que parar e pensar nas experiências dos grandes homens de Deus e nas nossas próprias experiências também. Então, que venha muito culto retrô, para todos que criticam as coisas que a gente acaba inventando, né? Para lembrar das nossas experiências com Deus no passado e que possam nos revigorar. Então, irmãos, a mensagem que fica é essa: que a gente possa aprender muito com a experiência de Paulo, que a gente possa aprender muito com a experiência de Pedro, e orar pela vida de cada um aqui, orar pela vida do pastor Alan, do pastor Felipe, de toda aquela equipe que está lá em Exu, na cidade do sertão pernambucano, que Deus possa abençoar a vida deles, que eles possam deixar de se preocupar, que eu possa deixar de me preocupar quando vejo que algo é certo com o que as pessoas vão dizer. Mas a gente tem que encarar esses problemas e não ter medo disso. Então vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse dia. Abençoa a vida de todo mundo que está aqui. Aqueles que nos visitam, aqueles
membros que são membros dessa igreja. Te peço pelo pastor Alain, pelo pastor Felipe, pela iniciativa, por tudo aquilo que envolveu essa vida para lá. Abençoa a vida deles, desse grupo que está lá naquela região, que está ouvindo o Evangelho, que a experiência de Evangelho que eles estão ouvindo seja uma experiência como a experiência de Jesus, de acolhimento, de amor, que eles possam ter a imagem de Cristo como essa imagem bondosa, amorosa, e não a imagem de um Deus irado, sempre irritado, sempre preocupado com as coisas, como se o mundo estivesse sempre sendo assolado pela maldade. A gente sabe que há maldade por aí, mas a gente tem que combater com amor, com compaixão, com carinho. Abençoe essa igreja, abençoe a vida de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos.